Fala meu povo lindo. Pro vídeo de hoje, escolhi um personagem que, ainda sendo meio antigo, ganhou cada vez mais popularidade nos últimos anos, além de façanhas que poucos conseguem. Então vamos falar dos feitos do treinador, mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Desde criança, Anthony Masters já tinha a impressionante habilidade de copiar os movimentos que outras pessoas faziam, mas ainda assim ele era um humano comum, sem poderes ou aprimoramentos. Mas isso mudou quando cresceu e se tornou um agente da SHIELD, porque em uma das suas missões, Anthony encontrou um cientista que estava indo de arrasta, mas antes, deu ao agente uma versão experimental do soro do super soldado, explicando que iria aumentar as habilidades adquiridas pelos seus reflexos fotográficos, absorvendo o conhecimento de um jeito instantâneo. Depois de se injetar com o soro, agora sim ele tinha a capacidade em escala sobre-humana de replicar movimentos. O problema é que, conforme ia memorizando novas técnicas de combate, seu cérebro esquecia de coisas não relacionadas a uma luta, fazendo Masters perder várias lembranças do resto da sua vida, até mesmo de quem era. Dado a esse efeito colateral do seu poder, Anthony acabou sabendo muito mais sobre o que fazer como um agente e um lutador do que sobre sua própria vida antes do soro. Então decidiu vender suas habilidades usando o nome de treinador, às vezes agindo como um mercenário para eliminar alvos selecionados e completar missões, às vezes sendo pago para ensinar pessoas ainda mais selecionadas a lutar. Desde então, o treinador acabou tendo desentendimentos com vários personagens, principalmente heróis como o Homem-Aranha e os Vingadores, porque mesmo não sendo um vilão maléfico, ele ainda é bastante habilidoso e vai fazer o serviço que pagar melhor, seja vindo dos mocinhos ou dos caras maus. Agora que sabemos quem é, vamos ao que pode fazer. Explicando seu poder principal, analisemos seus reflexos fotográficos. É essa habilidade do personagem que torna ele tão formidável, porque o treinador pode duplicar quase qualquer atividade física só de olhar alguém fazendo, mesmo que seja só uma vez, e ainda conta com uma memória fotográfica, então o Anthony não esquece do movimento que aprendeu. Isso permite que ele copie a velocidade e agilidade de uma pessoa, como quando ele bloqueou uma investida do Homem-Aranha, e mostrou durante um confronto com o Capitão América que pode analisar um estilo de luta e contra-atacar na mesma rapidez. Esse seu jeito de copiar o estilo de alguém também dá ao treinador a capacidade momentânea de se mover mais rápido do que um humano comum poderia, porque descobriu que, caso assista os movimentos de alguém num filme ou numa fita em velocidade dupla, ele poderia replicar temporariamente esse movimento em velocidade acelerada, como quando ele conseguiu derrotar um cara ágil o bastante para pegar uma bala no ar. Mas ele não pode manter essa baixa agilidade sobre-humana por muito tempo, talvez só por alguns momentos, porque como o próprio treinador disse, seu corpo não foi feito para isso, então caso ele continuasse, ou seus ossos iriam quebrar, ou iria desmaiar de exaustão. Sua memória também tem várias horas dos filmes do James Bond e Missão Impossível, que podem ajudar durante uma missão para se infiltrar, e por assistir canais de TV, ele aprendeu a cozinhar muito bem, jogar golfe e andar de esqui. Agora uma habilidade adicional, é que desde que o Anthony pratique, ele também pode imitar a voz de outra pessoa, ao nível que copiou a voz do Homem de Ferro para entrar, com sucesso, em um dos laboratórios do Stark. Quanto a copiar estilos de luta, o treinador copiou os movimentos do Cavaleiro Negro, Capitão América, Destruidor, Caveira Flamejante, Mercenário, Homem-Aranha, Punho de Ferro, Demolidor, Gavião Arqueiro, Elektra, Deadpool, Cavaleiro da Lua, Pigmeu, Justiceiro, Shang-Chi, Samurai de Prata, Espadachim, Tigresa, Batroco, Soldado Invernal e Wolverine. Essa cópia de movimentos de combate de outras pessoas chega a ser tão precisa, que uma vez o treinador copiou em 10 minutos a técnica de um cara que levou 10 anos para ser desenvolvida. E o feito talvez mais roubado dos seus reflexos fotográficos, foi quando ele usou todos os estilos que dominou, um atrás do outro de forma muito rápida. Isso aconteceu numa luta contra um cara que tinha dominado uma arte marcial alienígena, que exigia um esqueleto mais leve e o desbloqueio de uma parte do cérebro para fazer os ataques de forma adequada. E ainda por cima, o Anthony conseguiu copiar os movimentos dele para contra-atacar, vencendo a luta, só que como precisou se concentrar demais para memorizar os golpes, várias das suas lembranças foram apagadas. Já nos seus outros atributos físicos, com exceção da sua velocidade, que pode ser temporariamente o dobro de um humano normal, o treinador provavelmente está no auge do condicionamento humano, então algumas situações valem menção. Na força física, ele tá ótimo. O cara já levantou um entulho de concreto de tamanho considerável, jogou o Homem de Ferro por alguns metros, arremessou Miles Morales e o Peter Parker através de uma janela, estourou uma parede de concreto, e deformou uma porta de metal na base da bicuda. Durante um desentendimento com o mercenário, que na ocasião, era um dos Vingadores Sombrios, o treinador mandou o vilão voando com um murro só. Junto com esse mesmo personagem eles nocautearam o Deadpool. Pareceu irritar o Sebastian Shaw com um golpe de escudo, sendo que esse mutante tem durabilidade aprimorada, e nocauteou o inumano Karnak com um ataque só. Na durabilidade, ele se vira. Só vamos lembrar que pelo menos uma boa parte da sua resistência contra danos físicos vem do seu traje, que embora não tenha sido totalmente especificado quanto a pancada aguenta, ainda dá uma boa proteção. Ele já foi atropelado e ainda permaneceu consciente, levou um chute do Miranha que fez ele atravessar uma parede e se levantou logo em seguida, e durante um confronto com o Deadpool, o Anthony resistiu contra uma explosão muito próxima.
Ele também aguentou ser esmagado pela mulher invisível, embora tenha aparentemente tirado um cochilo, aguentou cair de um telhado que foi explodido, levou um disparo de alto calibre a queima-roupa, e ainda que tenha ficado meio lascado, não estava tão detonado. O treinador conseguiu sobreviver a um golpe do Luke Cage, foi arremessado pelo Venom contra uma parede e permaneceu consciente, e já levou um murro carregado com energia do Miles Morales, o que machucou, mas não fez mais que isso. Agora, como situações mais extremas, ele levou uma surra do Peter Parker, mas não pareceu ficar debilitado de verdade, e sobreviveu a uma explosão de energia do Doutor Destino, feita aparentemente de plasma com magia misturada, e beleza, isso deixou o personagem hospitalizado e o Norman Osborn disse que foi o traje do treinador que aguentou o pior, mas ainda é bem relevante. Na velocidade, ele não decepciona. Em alguns momentos, o Anthony tem um tempo de reação muito bom para um humano, como quando conseguiu evitar um ataque do Homem de Ferro, bateu em 2 seguranças ao mesmo tempo e pegou suas armas ainda no ar, além das vezes em que conseguiu bloquear vários tiros com seu escudo. E também há os momentos onde o treinador mostra sua velocidade de movimento temporariamente mais rápida do que um humano comum, como quando ele evitou disparos de energia enquanto corria por uma parede, ocasião essa onde o próprio Miles Morales afirmou que o vilão era tão rápido quanto ele. E como seu feito mais extremo, uma vez o Anthony levou um tiro numa distância muito curta, e fingiu que foi jogar no Vasco, mas na verdade ele tinha conseguido pegar o projétil e não se machucou, isso é absurdo. Nos equipamentos, ele usa bastante coisa. Além do seu traje tático, que ainda conta com algum dispositivo que pode eletrocutar quem tenta mexer nele, o personagem tem coisas como estrelas ninja de energia, sua espada resistente o bastante para bloquear um murro do Homem-Aranha, e que ainda conseguiu cortar um simbionte ao meio, e seu escudo para protegê-lo de ataques como raios de energia. Anthony também tem seu arco e flecha, que tem desde projéteis explosivos, até os que podem emitir eletricidade, e a velocidade dessas flechas se mostrou grande o bastante para acertar o Miles Morales de raspão mesmo quando seu sentido aranha o avisou que seria atacado. Ele também já usou pistolas de energia não especificada, que podiam nocautear seres como o Escorpião, que tem grande resistência, até gente como o Senhor Fantástico, além de pelo menos uma vez empregar algum dispositivo que podia imitar os lançadores de teia do Homem-Aranha. E por último, em algumas missões o personagem usa um indutor de imagem holográfica, para poder alterar sua aparência. No combate, sabemos que ele sempre foi conhecido por isso. Desde suas primeiras aparições, o treinador é mostrado como um excelente lutador e sabe muitas artes marciais, tanto por ter treinado elas, quanto por também copiar o estilo de luta dos melhores combatentes do universo Marvel, o que ajuda ele a prever os movimentos dos seus adversários. O cara consegue lutar de olhos fechados, sabe onde fica pontos de pressão do corpo, e pode lançar seu escudo para fazer um ricochete como o Capitão América. É normal para ele coisas como derrotar sem problemas um esquadrão de agentes armados, e numa vez que um grande grupo dos seus próprios alunos tentaram finalizar ele, o treinador derrotou um por um deles até todo mundo ficar no chão. Agora em lidar contra pessoas e seres diferenciados, ele já derrotou a Elektra ao usar o estilo do Demolidor contra ela, embora tenha sido um confronto muito breve, e durante uma luta contra o Soldado Invernal, que na época assumiu o manto de Capitão América, o Anthony mostrou alguma vantagem sobre o Barnes antes de serem interrompidos. O personagem ainda bateu de frente com o Demolidor sem problemas, com os dois acompanhando os movimentos um do outro, mas também pela interrupção de outros personagens, esse embate não teve veredito. Ele também conseguiu derrotar o Homem-Aranha, porque mesmo sendo eventualmente superado pelo Peter, o Anthony nocauteou o Parker com o ricochete de um bastão, e usando o estilo desse personagem com uma espada de fogo, ele conseguiu derrotar até o Venom, um ser simplesmente muito mais forte e resistente. Enquanto carregava uma caixa e conseguia usar só uma mão, o treinador conseguiu dar um impasse até pro próprio punho de ferro, embora tenha mais tentado fugir do que lutar, e quando lutou contra o Justiceiro, o vilão venceu o Castle usando o estilo de luta do próprio Vigilante. E como um feito que com certeza precisa de menção, num confronto prolongado contra o Capitão América, o treinador foi um verdadeiro desafio porque nenhum dos dois saiu vitorioso. Tanto o Rogers quanto o Masters golpearam e contra-atacaram de maneira uniforme. A luta só acabou porque os dois se jogaram na água, mas não teve nenhum resultado definitivo aqui. Então depois disso tudo, podemos falar o que quiser, mas o cara sabe lutar muito bem para peitar todos esses personagens. Nas fraquezas, vamos analisar. O lance do personagem esquecer coisas pessoais para memorizar estilos de luta não é pouca coisa, porque embora seja possível ele relembrar de alguém caso lute ao lado dessa pessoa e a memória muscular lhe recobre a memória, isso não vai acontecer sempre, e o Anthony pode até reconhecer alguém, mas não vai se lembrar com clareza. E além de não conseguir manter sua maior velocidade por muito tempo, o treinador também tem a incapacidade de duplicar movimentos e poderes nitidamente sobre-humanos. Por exemplo, ele não consegue soltar fogo pelas mãos ou chutar um caminhão longe só porque viu um adversário fazer isso, afinal, seus poderes se limitam a seus reflexos fotográficos e uma breve velocidade aprimorada, de resto ele é só um humano, que pode ser nocauteado com força o suficiente, mesmo que use seu traje. E beleza, o cara já peitou o Thor com um golpe de escudo, mas aqui ele teve a ajuda de aprimorados com poderes muito superiores aos seus, o que o coitado do treinador poderia contra o deus do trovão estando sem reforço.
Sem contar que, embora o Anthony tenha estudado o estilo de luta do Deadpool, o Wade venceu o vilão várias vezes por ser muito imprevisível. Numa hora ele pode dar uma voadora e na outra comer uma pizza. Não tem como prever. Então pessoas com técnicas de combate voláteis têm uma chance maior de vencerem o treinador durante uma luta, já que não possuem um padrão consistente. Ainda na sua capacidade de combater, embora o personagem seja bastante difícil de beitar no mano a mano, ele tem seus limites, porque mesmo tendo lutado contra o Deadpool e o Justiceiro ao mesmo tempo, o Anthony foi derrotado pela dupla, sendo que o vilão já conhecia o estilo dos dois personagens. A X-23 também foi um problema, porque apesar de não ter ficado indefeso no começo da briga, ele não sabia que a Laura tinha garras nos pés, e depois que foi pego de surpresa, o Master só não foi de arrasta porque a mutante não estava no pior dos humores. E mesmo sendo uma dor de cabeça pro Capitão América, o Rogers também já venceu o vilão. E olha que na luta em questão, o treinador tinha envenenado o Steve. Só que depois que o herói pensou na Sharon Carter, seu interesse amoroso, esquece, o Capitão deu um salve no Anthony. Sim, o herói venceu o vilão pelo poder do amor, mas vimos que mesmo sem isso, é possível derrotar o treinador. Então ele pode sim cair na porrada com os melhores lutadores da Marvel, mas não é o melhor de todos. Enfim pessoal, é isso. Vimos como o personagem é bem versátil e competente, e que mesmo se destacando como um grande lutador, o treinador não deixa de ter suas camadas de humanidade, ainda que o foco do seu desenvolvimento seja para ação, e querendo ou não, Anthony Masters provou como pode se destacar de deuses e mutantes tendo habilidades até que simples. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima. Valeu e falou!